a tua esquizofrenia vai deflagrar. Então vamos começar o antipsicótico agora. Entende? Como existe isso na medicina. Por exemplo, um exemplo é um gene que a chance de ter câncer de mama é quase total. Então tem mulheres que têm esse gene e acabam fazendo o quê? Faz uma cirurgia, tira as mamas, põe prótese e fica livre desse risco. Então já existe precedente na medicina em algumas circunstâncias muito específicas. A Angelina Jolie acho que fez isso. Foi isso. Foi isso. Ela foi até bastante criticada na época por algumas pessoas ignorantes, né? Mas é isso que aconteceu com ela. Então imagina assim, ó, cara, você tem a genética para esquizofrenia. Então vamos fazer o tratamento desde já para evitar um primeiro surto e você vai ter a vida normal até o fim. Isso eu tenho a impressão que os esquizofrênicos são os mais injustiçados assim na questão de saúde mental, sabe? Não sei se eu tô certo. Eles são os famosos loucos, né? Os malucos. Na verdade, eu acho que muito esquizofrênico é levado tipo a religião, assim, ó. Os caras querem tratar como é uma possessão demoníaca, é uma... Vou te dar um exemplo aqui no meu caso, né? A minha mãe tem esquizofrenia. E quando a gente largou ela tava no começo da esquizofrenia. E o negócio foi piorando. Largou em que sentido? De deixar de tratar? A gente saiu de casa, né? A gente saiu de casa, a gente não conseguia conviver, assim, abandonamos ela, deixamos de conversar e tal. E ela ficou anos trancada no quarto. A esquizofrenia dela foi só piorando. A gente também achou por anos que talvez era uma possessão demoníaca, porque ela mexia com centro espírita, aí você entrava no quarto, tinha coisas esquisitas no quarto, sabe? Escritas em livro, assim, você falava assim, cara, se você olhar, você falava assim, não, tem que chamar um exorcista aqui. Aí, às vezes, levava pessoas lá pra olhar ela, nossa, tá muito carregado aqui, tem uma coisa ruim nessa casa, eu vou embora, né? E isso aconteceu anos e anos, né? Aí depois, tipo, uns 15 anos depois que eu falei, vamos tratar? Levamos ela num psiquiatra, o psiquiatra falou, ela tem esquizofrenia, começou a dar remédio pra ela, questão de 3 dias, assim, ela já tava tendo uma vida normal dentro do padrão ali, né? Hoje, tipo, ela se limpa, toma banho, corta cabelo, coisa que ela não fazia. Uma certa autonomia. Né? Mas voltar ao que era antes, perdeu, nunca mais. Né? E acaba sendo por negligência nossa, né? Porque a gente optou a falar que o tratamento tinha que ser espiritual, sendo que a gente tinha que ter buscado a ciência para cuidar dela. Deixa eu colocar a minha pergunta, o Rodrigão me dá uma licença de colocar, é que assim, eu convivi com alguns esquizofrênicos, né, dos mais variados possíveis. Uma que eu via vozes e a voz mandava ela pular das coisas, em alguns momentos. O outro que ele se colocava num personagem de Thor. Eu não sei se ele estava no personagem mesmo, porque ele variava muito no discurso que ele fazia. O cara que é esquizofrênico, quando ele tá vendo, por exemplo, algum personagem imaginário, que pra ele deve ser real. Ele tá vendo igual isso aqui, eu vendo o Rodrigão? Essa pergunta é... Deixa eu só complementar pra ver se eu deixo bem claro assim. Eu tenho certeza que o que a gente tá vivendo aqui é real. Beleza? Eu imagino. Quando o meu psiquiatra faz assim, eu falei, certeza? Certeza? A mente dele projeta o Rodrigão, que pode ser um personagem. Porque a gente assistiu aquele filme do John Nash. Sim, boa. Eu fico me perguntando isso. O cara vê isso aqui que a gente tá vendo? Se isso aqui não for real, é isso que ele tá vendo. Eu não sei se eu sou... Não, eu sei, eu entendi a sua pergunta, e é a pergunta que todo residente de psiquiatria, quando começa a entrevistar pacientes com esquizofrenia, às vezes se faz, né? Pô, como é que será que ele tem essa percepção, né? Uma outra coisa que a gente começa a se questionar por algum instante, será que é espiritual mesmo, sabe? E depois, cara, o que eu entrevistei de messias, de pessoas com revelações, assim, né? Pacientes com esquizofrenia que tinham esse tipo de delírios místicos, religiosos, é muito... É coisa que a gente passa, assim, mas a gente acaba entendendo rápido, cientificamente o negócio, né? Então, se você perguntar para a pessoa,
que tem pessoa, assim, vamos lá, que começa a ter tantos surtos psicóticos que perde até a organização mental, é difícil até de se comunicar, mas nos primeiros surtos psicóticos a pessoa ainda mantém a cognição dela e conversa, do mesmo jeito que a gente está conversando, explica o delírio que ela tem, né? Então a pessoa que ainda tem essa dimensão saudável, esse discernimento para conversar, se você perguntar para ela, vai falar, eu vi. E ela registrou nos afetos dela, ela registrou na mente dela daquela forma, como se ela tivesse visto. Mas, na verdade, aquilo lá é uma percepção que a pessoa tem. Tem um psiquiatra chamado Kurt Schneider que ele fala disso, ele dá até um nome para isso, que é uma percepção que a pessoa tem imediata e irrefutável pela lógica. A pessoa tem uma certeza subjetiva, mas que não tem substrato nenhum na realidade. Então, se você perguntar, ela viu, aquilo ficou registrado. Se fosse para comparar, mais ou menos seria como se a pessoa tivesse... essa é interessante, perguntar para vocês. Quanto tempo vocês acham que dura um sonho? Cara, eu acho que dura muito tempo, só que eu vi o negócio que durava 5 minutos, 1 minuto, um negocinho, não é? Cara, tem sonhos que a gente percebe uma história na nossa cabeça, uma história com enredo na nossa cabeça que dura segundos. Não fala isso. Para. Não fala isso, Segundos? é loucura isso aí. Segundos, você tá falando? Sim, eu entrevistei no meu canal o Dr. Caio Bonadi, um especialista em sono, e ele falou isso. Por exemplo, tem um fenômeno chamado de paralisia do sono, vocês já tiveram? Já. Eu já tive também, é aterrorizante. É o que você acorda, Você tá paralisado, né? Você acorda e você tá paralisado, né? Quando eu tive, foi associado a uma coisa chamada alucinação hipnopômpica, que eu tive a paralisia do sono e uma alucinação ao mesmo tempo. Acho que eu era um pré-adolescente, eu estava na cama, eu lembro, no quarto dos meus irmãos, eu tive a paralisia do sono e entrou uma pessoa, mexeu na mochila do meu irmão, saiu, e aí depois ela voltou, olhou para mim, e aí eu saí da paralisia do sono. Então, na percepção lá que eu tive, até a pessoa que me liberou da paralisia do sono, né? O Dr. Caio falou que isso também é centésimos de segundo. Mas a gente tem uma percepção de tempo completamente dilatada como é no sonho. Então, talvez seja o mais perto que a gente possa chegar dessa percepção delirante. Então a pessoa tem um enredo na cabeça dele, ele viu a pessoa, ele viveu aquela emoção, ele viveu aquela cena, tudo isso, mas isso aconteceu assim, numa percepção da pessoa, que apareceu de repente. E isso é irrefutável pela lógica. Então, respondendo a sua pergunta, não, cara, não é do mesmo jeito. É mais ou menos como o enredo que a gente teve de um sonho de, 20 minutos na nossa cabeça, mas que na verdade aconteceu em segundos. Mas aí é que a cabeça dele não deixa ele colocar a coisa no devido lugar. Sim, a gente acorda do sonho, ele não. Isso, ele não. Ele não. Nossa, foi a melhor explicação que eu vi sobre o assunto, porque realmente o que o cinema fez com a questão da esquizofrenia para tentar mostrar é que realmente era como se a gente estivesse aqui e vocês não existissem e o cara acordasse um dia. Aquilo lá é muito interessante, eu tenho até uma opinião formada. Aquilo lá foi um recurso visual que ele teve para tornar o filme interessante, senão o filme ia ficar completamente desinteressante. E eu acho que ele fez um bom serviço, porque mostrou algumas coisas interessantes, mostrou alguma coisa assim. O cara, por mais inteligente que seja, ele não vai vencer o delírio, a ideia delirante. O cara que para o tratamento tem recaída, como aconteceu com o John Nash. Olha, tratando direitinho, o cara pode tocar a vida dele. É lógico que fica claro até no filme que há um declínio, né? O John Nash era prêmio Nobel, ele acabou dando aula para graduação. Mas que ótimo, que excelente, né? Continuou tendo vida de qualidade, né? Continuou tendo uma vida de qualidade e reconhecimento apesar disso. Então, eu acho que o filme fez um serviço bacana, mas tomou essa liberdade poética. E eu vou falar uma outra coisa que vai tirar mais a graça ainda do filme. A alucinação visual é extremamente incomum na esquizofrenia. É mais vozes. É mais vozes mesmo, e ideias delirantes. A psicose é através disso, né? As doenças. Pode falar. Não, o que é ideias delirantes? É delírios, a pessoa pensar coisas que não aconteceram. Tipo, no caso dele era que os russos estavam atrás deles, que estavam... KGB, né? KGB, e aqueles sinais ocultos que ele ficava tentando achar padrões, né? Tem tipos de esquizofrenia descritos que é muito isso, de ficar tentando achar padrão nas coisas, né? Então essas ideias são os delírios, e aí a alucinação é ouvir vozes, basicamente. E curiosamente, o
o paciente com esquizofrenia, ele não ouve uma voz vindo de fora na maioria das vezes. Na maioria das vezes ele fala, é voz dentro da minha cabeça. Dentro da cabeça. Curioso isso, né? Alguma dessas as doenças mentais, elas não têm cura? Tem? A esquizofrenia não tem? Muito boa pergunta. Não é? Acho que alguma tem. Então, vamos lá. Eu vou tentar resumir ao máximo com o meu poder didático aqui de professor de cursinho, gente. 2 doenças na psiquiatria são doenças crônicas por definição e precisam de tratamento pro resto da vida, que é a esquizofrenia e o transtorno bipolar. As outras, a gente diz que tem tratamento e remissão. Remissão é a pessoa ficar livre de sintomas. Né? Vou falar uma coisa que não é indiscrição nenhuma, porque o próprio Joel já falou aqui, o Joel tem depressão recorrente. E agora ele está em remissão dos sintomas há 2 anos, está vivendo uma fase muito boa da vida dele, graças a Deus. Show. Né? E vai ficar Deus desse jeito. conserte. Se Deus quiser. Agora, será que a gente pode falar em cura para depressão, para ansiedade, para o toque? Eu ouvi falar que não. Então, se você procurar na internet, você vai encontrar cara falando que tem cura, mas não tem. Por quê? O que é cura? E o conceito de cura a gente pode discutir. Cura, na minha opinião, é assim. Você fica livre dos sintomas, você não tem mais a doença e o risco de você voltar a ter a doença é o mesmo que de qualquer outra pessoa. Tá. Então vamos pegar uma pessoa que teve um câncer, tratou o câncer, ficou livre dos sintomas, mas vocês já ouviram falar isso, né? Que o médico fala, não, a gente tem que esperar 5 anos. De onde que vem esses 5 anos? Porque faz o segmento e depois de 5 anos, a chance da pessoa voltar a ter o câncer é o mesmo de qualquer outra pessoa. Tá. E aí a gente pode falar em cura. Mas quando a gente fala de depressão, ansiedade, toque e outros transtornos psiquiátricos, sempre existe o risco da doença voltar e é mais do que a população em geral. Para quem já teve. Então, por exemplo, se você já teve depressão, qual é o risco ao longo da... Você nasceu, qual que é o risco de ter depressão? Vamos supor que você não conhece nada a respeito da família, porque tem a genética também, né? Qual é o risco? Vocês acham? Tem uma depressão. Sei lá, 50%. É muito. 18%. 17%, 18%, né? É um dado bastante replicado no mundo todo. Isso está aumentando para a geração atual, tá? Mas vamos ficar nesse número, 18%. Se você já teve um episódio depressivo, qual é a chance de você voltar a ter? Aí é 50%. Aí é 50%, tá. Aí é 50%. Talvez tenha ouvido isso. Então, olha só, se você já teve um episódio depressivo, a chance de você voltar a ter sempre vai ser maior do que da população em geral. Mas quer dizer que vai ter de novo? Não. Talvez nunca mais tenha. Talvez nunca tenha. Mas 50% é bastante coisa, né? 50% de chance é bastante. É por isso que na minha Pode ser opinião... uma crise maior do que a anterior? Pode ser. Pode ser. Só para finalizar essa coisa da cura, então, na minha opinião, não dá para falar em cura, porque sempre existe um risco aumentado. Então, o que existe, graças a Deus, é tratamento eficaz. Mas a gente tem que ficar atento, porque sempre ela pode voltar. Porque falar em cura, eu acho que desprotege algumas pessoas, que acham que nunca mais vai ter na vida. Né? Então, você tem que ficar atento para os sinais para... Pode relaxar para algum sinal, né? Voltar. Desculpa, Rodrigo, você ia perguntar algo? Não, eu ia te perguntar dessa questão de tratamento, né? Pode fazer algo preventivo também? A gente pode fazer algo? Não existe nada específico para depressão, para prevenir depressão. Que eu já vi gente falando assim, se você fazer atividade física, se você tem uma religião, né? Existem várias teorias, assim, mas do mesmo jeito, eu vejo atletas que têm depressão, a gente vê padres que têm depressão. O pessoal confunde muito com qualidade de vida, né? A qualidade de vida ajuda você a manter o corpo bem, né? Ou talvez, Joel, seja uma confusão entre evitar e prevenir. Que em medicina é totalmente diferente, né? Evitar é certeza que você não vai ter problema. Entendeu? Certeza que não vai ter problema. Prevenir em psiquiatria não, em medicina de maneira geral, é você colocar as chances ao seu favor, afastando os fatores de risco. Então, por exemplo, isso fica claro se eu falar de doença cardíaca. Cara, você faz atividade física, não come muita gordura de má qualidade, não é estressado, isso vai evitar com certeza que você tenha um infarto? Não. Mas vai prevenir, que é diminuir as chances. Então, quando a gente fala em prevenção, é isso. Agora, quando a gente fala de prevenção em psiquiatria, tem muito pouca coisa específica. Para ser bem honesto, não tem nada específico. Então, o que ajuda você a diminuir a chance de você ter depressão? E é o que convencionou-se chamar-se hoje de medicina do estilo de vida. Então, é assim, tem algumas bases. Primeiro, respeitar o ciclo sono-vigília. No ter uma rotina que possibilita um sono de qualidade. Alimentação de qualidade. E aqui não existe dieta. Na internet tem um monte, viu, gente? Não cai nessa. Não existe dieta para evitar depressão, dieta para ansiedade, não existe.
O cara que mais sabe de dieta e psiquiatria no Brasil, um amigo meu, foi colega de turma, amigo pessoal, Marcos Zanetti. Uma vez eu fui na palestra dele recentemente para prestigiar e ele mesmo fala, não existe nada em uma dieta específica que previne a depressão. O que existe é dieta balanceada. Então, vegetais folhosos, frutas, cereais integrais de boa qualidade, carnes de boa qualidade, óleos de boa qualidade e assim por diante. Dieta equilibrada, número de caloria, quantidade e qualidade. Acabou. Aqui entra algo que eu já destaquei aqui na nossa conversa, né? É manter bons vínculos e relacionamentos. Isso ajuda também, né? Atividade física, aeróbica, pelo menos 3 vezes por semana, mas cada vez mais, ou mais, né? Mas cada vez mais também fala-se da saúde muscular. Então não é só fazer aquela atividade extenuante. Então, Ter músculos músculo, é importante. cara, isso é bom pra saúde. Vai, tá de brincadeira. O shape tá saindo. Isso é bom para saúde física, mas hoje já se sabe também para saúde cerebral. Inclusive, está se associando isso até a diminuição do risco de demência. Então, essa coisa sabe, o estereótipo que tinha nos anos 80, o marombeiro burro, nerd fraquinho, inteligente. Não, é legal, dá para ser as duas coisas, viu, gente? Dá para você ter um shape legal, tal,